Essa é uma videoaula de escatologia bíblica e hoje falaremos sobre arrebatamento, um tema muito comentado, um tema que todo mundo sabe que vai acontecer, mas existem muitas, não vou dizer heresias, mas muito ensinamento equivocado e as pessoas não conseguem, às vezes, fazer uma distinção. E o meu objetivo aqui é trazer a ideia do arrebatamento de uma forma clara, objetiva e simples. Duas palavras que você precisa de conhecer escrita em grego: o arpazo, ou arpazo, e a parousia. O arpazo tem o significado de raptus, arrancar com velocidade e com força. Já a parousia tem o significado de aparição, de manifestação. Então essas duas palavrinhas, talvez por erro de tradução, aliás, parece que a tradução é o que mais gera erro, então confunde-se o arpazo com o parousia. O arrebatamento da igreja é o arpazo e não parousia. A parousia é quando Jesus Cristo voltar lá no livro do Apocalipse, capítulo 19. Então, ali ele vem a manifestação, a aparição de Jesus. É ali que todo olho verá, porque Jesus Cristo vai ser visto. É uma manifestação, é a presença de Jesus ali. Então, todas as vezes que a Bíblia estiver dizendo arrebatamento no sentido literal de arrebatar os salvos, os santos, é arpazo e não parousia. Para entender sobre arrebatamento, é preciso ler 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 56 e leia também 1 Tessalonicenses capítulo 4 e versículo 16. É tão importante esses versículos que eu vou fazer questão de ler aqui para vocês. 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com um grande grito, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos juntamente com eles nas nuvens, arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Já que eu estou com a Bíblia em mãos, deixa eu ler também aqui o 1 Coríntios capítulo 15, 52. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. O que gera muita polêmica aqui é quando o texto diz que ante a última trombeta. Então eles vão tentar relacionar esse ante a última trombeta com a trombeta lá do Apocalipse. E isso não deve acontecer. Existem igrejas que vêm ensinando isso há muito tempo e ficam insistindo nessa história. Mas o livro aqui de Coríntios, escrito pelo apóstolo Paulo, é diferente das trombetas, dos juízos que virão lá no Apocalipse, é outra história. A trombeta, no tempo bíblico, era utilizado tanto para convocar as pessoas para se armarem para a batalha, quanto para um toque de vitória, depois se a batalha fosse ganha. Então aqui é quando acontece o arrebatamento da igreja, simbolicamente está dizendo que a trombeta será tocado, alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Então não vamos confundir essa trombeta com a trombeta lá do livro do Apocalipse.
Algumas perguntas devem ser feitas sobre o arrebatamento da igreja. Então, a primeira pergunta é: quando será o arrebatamento da igreja? Tem outra passagem bíblica aqui que gera polêmica. E Mateus capítulo 24, versículo 36. Jesus responde assim: mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem os anjos dos céus, mas unicamente meu Pai. Jesus diz: ninguém sabe, só o Pai. Quando Jesus fala que só o Pai sabia o momento do arrebatamento, e arrebatamento de igreja sempre tem um símbolo de casamento de Cristo com a igreja, do noivo com a noiva. Ele estava fazendo uma analogia ao casamento judaico. O pai da noiva é que decidia o momento do casamento. Essa era a analogia e eles entenderam quando Jesus disse. Depois Jesus diz: eu e o Pai somos um. Então, se Jesus e o Pai é um, Jesus como Deus, como Cristo, ele sabe quando será o arrebatamento. Atos capítulo 1, versículo 7. Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então esses versículos aqui estão dizendo que não é problema nosso saber quando será o arrebatamento. Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, é um versículo sempre utilizado quando as pessoas não conseguem responder um texto bíblico, que diz que as coisas que são reveladas são para nós e para os nossos filhos, mas as coisas que não são reveladas é para Deus. E então sabemos que não é interessante você tentar acertar uma data, tentar fazer porque Deus me revelou. Eu estou cansado de ver, alguém manda para mim um vídeo: olha, alguém revelou quando vai ser o arrebatamento. Automaticamente esse tipo de vídeo ele é rejeitado. Eu nem perco tempo de abrir o vídeo. Por quê? Porque é mentira. Porque estamos acostumados a ver, por exemplo, já tentaram profetizar a volta de Jesus diversas vezes e erraram todas as vezes. Eu falo do líder da igreja. Dentre outros, tem um charlatão aí no YouTube aí que sempre fala: porque Deus me revelou. E depois ele vem: não, porque a revelação estava errada, agora está certo. E o povo fica atrás disso. Por quê? Porque não conhece a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós não temos que saber quando será o arrebatamento. Lembra das parábolas das 10 virgens? A metade prudente e a metade era imprudente, e a metade prudente guardaram azeite de reserva nas suas vasilhas, porque o noivo tardando vir, faltou azeite das virgens loucas ou das nécias. E então, o interessante é esperarmos a vinda de Jesus Cristo, ou o arrebatamento, melhor dizendo, esperar o arrebatamento de Jesus com azeite de reserva nas vasilhas. Se ele demorar, nós temos azeite de reserva para abastecer a nossa lamparina. Isso mostra que aquelas noivas não sabiam quando viria, senão teria trazido azeite de reserva. A segunda pergunta: como será o arrebatamento? O texto que lemos diz: será no ressoar da trombeta, os mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados. Então o ponto-chave que nós temos que focar aqui é que os mortos serão ressuscitados e os vivos serão transformados. Quando a pessoa morre, o corpo volta ao pó, mas a alma, o espírito vai para Deus, porque é de Deus. Então as pessoas, quando morrem, ou vai para o Hades ou vai para o seio de Abraão, que está no terceiro céu. O que acontece é que o corpo que está enterrado em algum lugar ou não, o espírito volta, entra no corpo, o corpo ressuscita, e o texto diz que será num instante, será rápido. Ressuscitou, aí já sobe juntamente com os demais cristãos, com os demais salvos que estiverem aqui, e vão todos encontrar com o Senhor nos ares.
nesse tempo Jesus não manifesta, não é uma parousia, é apenas o arrebatamento da igreja. E quando eu digo apenas, não quer dizer que é mais simples, que é menos importante. Estou dizendo que é um evento escatológico que não é a parousia. Jesus não se mostra para o mundo nessa época. Ele vem só para a igreja. E quando diz que os vivos serão transformados, porque a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, então o corpo será sim transformado. Quando o texto diz que os mortos serão ressuscitados e não vão morrer mais, isso aqui é a vitória. Se você observar aqui, deixa eu ler para vocês, no versículo 52 de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, vai dizer, no momento, então seja rápido, no momento, não vai demorar, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aí, no versículo 55, o apóstolo Paulo vai dizer assim, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Então aqui, o último inimigo que há de ser vencido é a morte. Com a ressurreição de todos os que morreram em Cristo e que não vai voltar a morrer nunca mais, vemos que a tragada foi a morte na vitória. Tem um vídeo aqui que eu falo de ressurreição de mortos, dentre os mortos e dos mortos. Lá trabalhamos cada um dos detalhes sobre ressurreição e sobre morte. E voltaremos a falar sobre isso de novo para ativar o nosso conhecimento, para memorizar essas questões de escatologia bíblica. E a terceira pergunta é sobre o tempo. Então, a primeira pergunta é quando? Não sabemos, não é da nossa competência saber, e é uma falta de sabedoria bíblica, é uma falta de temor a Deus ficar tentando acertar isso aí. E a segunda é como será. Mas o texto diz que os mortos ressuscitam primeiro, depois os que estiverem aqui serão transformados. Se for hoje, por exemplo, nós seremos transformados. E depois sobe os ressuscitados com os transformados e encontra com Cristo nas nuvens e vai para o céu. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 4. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas. E o texto diz que será surpreendido como um ladrão. 2 Pedro capítulo 3 e versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, que terminamos de ler, diz que é num abrir e fechar de olhos. Então, isso aqui é contra toda heresia que diz que o arrebatamento não será secreto, que de alguma forma Deus vai avisar para a gente quando é que ele vai arrebatar e tal. Mas se o texto diz que virá como um ladrão de noite, então ladrão de noite é repentino, você não vê ele chegando, é rápido. Por diversas vezes, aqui Paulo fala aos Tessalonicenses que será como um ladrão. Pedro também vai falar a mesma coisa, que o dia do Senhor será como um ladrão. E o mesmo apóstolo Paulo diz aos Coríntios que será num abrir e fechar de olhos. Não temos dúvidas que o arrebatamento será rápido. E por falar em rápido ou rápidos, é o que significa a palavra harpazo. É quando a igreja e os salvos e os que morreram em Cristo serão arrebatados com velocidade e com força. Eu quero que você não fique preocupando, porque vai ser secreto, porque vai deixar de ser secreto.
porque a igreja fulano de tal é isso, a outra é heresia, o outro é equivocado. Não fique pensando se a igreja é equivocada, se é errada. Pense em uma coisa: esteja você com as suas lamparinas acesas e azeite de reserva nas suas vasilhas. Porque se por acaso um ou outro tiver errado, com respeito se vai ser secreto ou não, o importante é o seu nome estar no livro da vida. O importante é você estar seguro com Deus. Eu acredito em um arrebatamento secreto. Eu acredito em arrebatamento. Muitos cristãos hoje nem acreditam mais em arrebatamento, mas eu sou cristão que acredita na palavra de Deus. Acredito no que foi me ensinado desde a minha infância. Mas se por acaso eu estiver errado, aqui é só para dar uma quebrada. Se por acaso o arrebatamento não for secreto, eu não me importo com isso. Eu me importo de participar dessa maravilha, dessa bênção, dessa bendita esperança do arrebatamento da igreja. Eu quero convidar você que não é inscrito, ou se você ainda não deu um joinha no vídeo, curte, comente, compartilhe. Até o próximo vídeo. Fique na paz do Senhor Jesus.